Olá a todos. Estamos hoje num dia nublado. Deverá chover hoje à tarde, né? Hoje é o dia... Hoje é 8 de novembro. É uma quarta-feira. E está fazendo calor, né? Eu estou aqui pronto para fazer Estamos iniciando a gravação da lição número 10. Filhos da Promessa. Esse aqui é um estudo que tem duas características. É muito importante e também é um pouco complexo. Mas não é impossível, né? Nós temos que sempre seguir algumas regras no estudo da Bíblia. Nesse caso aqui, especialmente seguir a regra de que você tem que analisar o texto não fora do contexto da Bíblia, não é? Bom, Filhos da Promessa, esse é o nosso estudo. Vocês estão vendo que eu estou com uma florzinha aqui, saiu aqui do lado. Estamos em plena primavera, né? Estou dando uma limpada no terreno aqui. Comprei uma motosserra e agora vai mais rápido, não é? Aqui tem muitos galhos, tem muita coisa para cortar, etc. Dá uma trabalheira. Isso aqui é um pouco grande. E lá nos fundos está o que eu mais gosto de olhar, que são as flores que estão já florescendo. Bem logo deverá florescer ali umas roseiras, né? Que eu não vou mostrar agora, só quando estiverem bonitas e floridas. Agora eu podei elas bem. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que um dia nós estejamos não num lugar assim como este, mas no céu, estudando juntos com Jesus Cristo, diretamente dele. Pedimos isto em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então aqui Paulo disse uma coisa que, se a gente se descuidar, interpreta tudo errado. Vamos ver aqui. Paulo é um filósofo, né? Que escreve de forma de difícil compreensão, mas não é impossível. Romanos 9:18. Pega esse texto sozinho, para ver o que você entende. Logo, tem ele, no caso Deus, né? Tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Pronto. Está feito o fundamento para a predestinação da vida. Deus escolhe aquele outro lá para serem salvos e aqueles outros lá para se perderem. Então, aí, obviamente, não adianta nada as minhas decisões. Aliás, num caso como este, já estamos entrando no contexto, de que adiantaria a morte de Jesus Cristo por todos? Se Deus Pai escolhe quem Ele quer para salvação ou para perdição. Então não é essa a interpretação aqui, não é? Vamos estudar alguns casos aqui. O primeiro caso aqui é o caso de Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, eles, no caso, eram gêmeos. Então, por fertilização, tinham exatamente a mesma idade, mas Esaú nasceu antes de Jacó. E logo, pelo direito à primogenitura, seria Esaú, o patriarca. Então, primeiro patriarca, Abraão. Segundo patriarca, Isaac. Terceiro patriarca, Esaú. Mas Deus, antes deles nascerem, escolheu Jacó. Se eu gostei de Jacó, não gostei de Esaú, né? E escolheu Jacó. E essa escolha foi correta ou foi errada? Foi correta. Porque se com Jacó já houve tantos problemas, com Esaú, essa nação seria uma nação de idólatras logo de saída, não é? Que Esaú fazia tudo errado. Muito bem. Então, para começar aqui, nesse caso, Jacó e Esaú, não foi uma escolha para salvação ou perdição, e sim para ocupar um cargo, para ser um dos patriarcas. Dessa mesma forma, Deus escolhe profetas, escolheu reis, escolheu outros líderes, escolheu Ellen White, e assim por diante. Mas nesses casos, em nenhum deles
essa escolha era, bom, você está salvo ou você está perdido. Não era isso. Se bem que, convenhamos, para Deus fazer a mesma escolha quanto à salvação, Ele não vai errar. Vamos pegar o meu caso, vamos supor assim, né? Supor que é o meu caso. E se Deus, há 2000 anos atrás, dissesse o seguinte: olha, eu não gostei do Sigberto, ele vai se perder. Isso seria uma escolha errada ou correta? Pelo quanto nós entendemos a respeito de Deus, seria uma escolha correta. Pelo seguinte: por muita antecipação, ou desde sempre, Deus já sabe qual será a minha escolha. Então, baseado na minha escolha, Ele faz a dele. Em outras palavras, todos nós, apesar de Deus saber o futuro de todos, temos o livre-arbítrio de fazer os nossos estudos, de fazer nossas escolhas, não é? Então, baseado nas nossas escolhas, bem antes de nós termos escolhido, Ele faz as dele, né? No caso da salvação. E também no caso de outras situações, como foi no caso, Esaú e Jacó, né? Deus preteriu Esaú, escolheu Jacó. E por que isso? Porque Deus viu na frente, viu lá para frente, que com Jacó ele teria uma grande nação, mas com Esaú já pararia por aí, desde o início, né? Assim como também Deus escolheu Abraão, podia ter escolhido outros lá naquela época, mas por que não? Porque Abraão era a sua melhor opção, e assim vai. Bom, vamos seguir aqui adiante. Qual é que era o tal do fardo de Paulo, né? Paulo era um israelita, descendente de Benjamim, era um dos que ainda faziam parte do povo de Deus, dos judeus. Então, se Paulo era descendente da tribo de Benjamim, isso quer dizer que as outras 10 tribos não desapareceram totalmente. Restou como povo os judeus, mas havia outros descendentes de outras tribos por lá. Paulo era um desses, né? E qual era o seu fardo? Não bastava ser descendente de Abraão. Não bastava. Não bastava ser circuncidado. Não bastava ser um grande estudioso da Torá. Não bastava ser obediente à Torá. Não bastava seguir tudo aquilo que estava escrito lá, né? Não bastava cumprir toda a lei. Está ficando complicado. Tinha que aceitar Jesus Cristo. Tinha que ter fé. Tinha que receber pela fé a graça. Então, muitos que mal conhecem a lei, que nunca foram descendentes de Abraão, descendentes de sangue de Abraão, que mal conhecem Jesus Cristo e o aceitam, facilmente serão salvos. Eles serão salvos pela graça. E outros que são doutores da lei, mas não aceitam, são orgulhosos, etc., se perdem. Esse era o fardo de Paulo, não é? Paulo, combateu Jesus, não é? E assim como também se converteu. E nesse caso deixa de ser um fardo, porque Paulo serve de exemplo que os judeus que combatiam Jesus ferozmente, que participavam da morte dos discípulos de Jesus Cristo, podem vir a se arrepender e podem se tornar fortes aliados de Jesus. Nesse caso, Paulo foi, quem sabe, até o melhor exemplo para todos os judeus, para todos os israelitas, né? Então, o papel do israelita era servir de exemplo a todas as nações, a todas as famílias do mundo para que se convertessem. E não como eles fizeram, de ser exclusivos, se acharem exclusivos para a salvação, né? Então, essa questão de escolha da parte de Deus é uma questão da inteligência de Deus, né? Da sua grande inteligência de Deus. Voltamos aqui à parte de Jacó e Esaú, já estudamos, né? Mas queremos aprofundar no seguinte aspecto. Deus
tem algumas capacidades que nenhum ser criado possui. Uma das capacidades que eu me admiro muito sobre Deus é que Ele conhece o futuro, desde sempre. Ele conhece o meu futuro, Ele sabe tudo que eu vou decidir. E não é por aí que se pode dizer, bom, então, como Deus já conhece o futuro, o que adianta? Eu estou perdido ou estou salvo? Ele já sabe disso. Não é assim. Conhecer o futuro não tem nada a ver com determinar o futuro, não é isso. Né? Vamos supor assim, que você vai olhar um filme lá, que é um filme bom, etc. E só sabe o título do filme, não sabe o final do filme. Mas eu já olhei o filme e conheço o final do filme, né? Conheço toda a história, todo o enredo, tudo que se passou, etc. E aí eu vou e conto para você como é que é o filme, etc. E isso não muda o filme, tá? Isso não muda o enredo nem nada. As personagens do filme continuarão fazendo aquilo que está no filme, né? Assim é com Deus. Deus conhece o meu futuro, conhece o futuro de todo mundo. E porque Ele é amor e decide com base no amor, Ele propicia a que eu acerte na vida. Porém, as decisões são minhas. Então Ele conhece isso. E, repito, pelo fato de conhecer, isso não quer dizer que Ele determina o que eu vou ser no futuro. Isto é uma liberdade que eu tenho e que todos nós temos, né? Então, no caso de Jacó e Esaú, antes deles nascerem, e certamente, obviamente, bem antes de serem concebidos, bem antes do casamento entre Isaac e Rebeca, bem antes da nação de Abraão aparecer no mundo, ele já sabia como é que seria a história entre Jacó e Esaú. Não é? Sabia. Assim como ele sabia que viria o reino da Babilônia, que depois viria a Medo-Pérsia, como viria a Grécia, viria a Roma, viria a igreja, e como seria a Idade Média, previu tudo e escreveu tudo em forma de profecia. E aí, eu quero repetir aqui um aspecto, que Deus não determinou que a Igreja Católica fosse como ela foi, né? Porque se ela fosse diferente, a profecia seria diferente. Deus não determinou que o povo de Deus o rejeitasse ao final dos 490 anos, ao longo desse tempo. Porque se o povo de Deus não o tivesse rejeitado, a profecia seria diferente. Então, essa é a questão importante. Deus não determina o futuro. Eu vou ter que me apressar, que está fazendo a pinga. Bom, mas continuando aqui. E no caso de Faraó, né? Faraó, veja bem, o povo de Deus era uma mão de obra abençoada, gente forte, gente saudável, gente inteligente, trabalhadora, não preguiçosos. Estavam ali sujeitos ao Faraó, construindo cidades, construindo grandes monumentos, construindo pirâmides, construindo, enfim, a glória e a riqueza do Egito. E a glória dos seus grandes, especialmente do Faraó, ou dos faraós, não é? Então me diga uma coisa, se viesse alguém lá do deserto, um Moisés, lá do deserto, aparecesse diante do Faraó, ó Faraó, Deus me enviou aqui diante de ti para pedir que tu liberasses o povo de Deus para sair ao deserto adorá-lo. O que tu acha que o Faraó faria, tendo aquela mão de obra toda, vendo a sua construção? E mais, quem é o Deus dos israelitas que veio aqui contra os meus deuses? Inclusive ele mesmo se achava como Deus, fazer exigências, né, de alguém que estava sendo extremamente beneficiado por aquele povo. Não. O coração do Faraó era duro. E o que Deus fez? Criou condições para que esse coração se endurecesse a tal ponto que ele mesmo, o Faraó, colhesse as consequências da sua dureza, que foi praticamente a destruição do Egito, por meio daquelas 10 pragas. E a morte dos primogênitos, não é? Porque ao longo das demonstrações de poder de Deus, bem podia Faraó ter visto, opa, estou me metendo com alguém que é maior que eu e é maior que os meus deuses. Mas não,
o que o faraó fez? O que muitos de nós fazemos, o que é normal do ser humano fazer, o que o Lúcifer fez lá no céu, se endurecem cada vez mais, tornam-se cada vez mais teimosos. Isso foi o que aconteceu com o faraó. Então Deus endureceu o coração de faraó? Sim, endureceu. Porque esse era o seu caminho, essa era a sua opção. E Deus criou as condições para que ele tomasse essas opções, que ele tomaria de qualquer maneira. E que se fosse deixar correr solto, quem sabe levaria mais 100 anos de escravidão lá, de servidão no Egito, ou mais 200, ou sei lá, ou talvez nunca saíssem de lá, né? Então estava na hora de sair, tinha que então apressar essa hora, tinha que criar condições para que o faraó aligerasse, né? Isso foi, o faraó e seus deuses se achavam muito seguros, né? E ele mesmo, como já disse, se achava como Deus, o Deus vivo, né? E eles tinham ali muitos deuses e pensavam, não, quem é esse Deus invisível aí, que não tem rosto, que não tem, que ninguém viu, né? Não tem estátua, não tem lugar onde fica, não tem habitação entre os homens nem nada, né? Quem é esse? Eu não vou ceder para ele. Não cedeu. Cedeu mal. Pois é assim que funciona. Então, é assim que foi com o faraó, né? E no caso aqui de Ami, meu povo. Aqui Paulo está dizendo, vou resumir essa parte, está começando a chover. Restaria um remanescente, não é? Oséias era para casar com uma prostituta, mas essa prostituta era a sua esposa, que se tornou prostituta. Ele teve filhos legítimos, os filhos eram legítimos, ele e a prostituta, e ela se tornou prostituta, né? E se afastou e foram rejeitados. E o que Deus disse no final dessa história aqui? Eu ainda serei o vosso Deus, vocês ainda serão meu povo, né? O nome de não meu povo seria trocado por meu povo, né? Em vez de Lo-Ami, seria Ami, com 2 M's, meu povo. Em vez de rejeitados, seriam aceitos. Ou seja, a história de... Está me coçando aqui algum bicho, e não consigo parar de coçar. Os judeus seriam sempre filhos de Deus, não é? Os judeus hoje são um povo que tem os resquícios das bênçãos de outros tempos. É um povo inteligente, um povo que tem muitos, como é que é? Recebeu muitos honrarias científicas, esqueci o nome agora, prêmios científicos, né? Prêmios Nobel, eles têm muitos. Só em Israel, tem vários que estão lá em Israel, mas tem muitos judeus espalhados pelo mundo que receberam prêmios, mais de 100, são dezenas e dezenas de prêmios. É um povo inteligente, é um povo que mantém até hoje, a única nação do mundo que mantém até hoje obediência ao dia de sábado, como nação, né? Então é um povo que preserva muitas coisas originais lá dos tempos antiguíssimos, preserva a família, né? Etc. Falta-lhes alguma coisa, falta-lhes aceitar Jesus, e eles vão aceitar, muitos já estão aceitando, né? Bom, finalizando, qual é que foi o problema do povo judeu? Os judeus se apegaram à lei de um jeito que não deviam ter se apegado. Ou seja, transformaram a lei num elemento de salvação. E a lei não salva. Nós já estamos cansados de estudar isso. Cansados não. Estamos firmes, já sabendo disso, né? A lei não salva. A lei é norma de conduta. A lei mantém salvo quem foi salvo. Mantém perdoado quem foi perdoado, se houver obediência. E os gentios, por que alcançaram tão facilmente a salvação? Foi pregar lá, os judeus já estavam há milênios, né? Sendo o povo de Deus, estavam ali atrapalhados. E os gentios, foi lá Paulo, outros apóstolos e outros pregadores foram lá pregar para eles, e de imediato aceitaram, coisa de poucos dias, ou de um sermão só, ou de um estudo só, já aceitaram. Como é que foi que os gentios se tornaram tão facilmente aceitos por Deus e se salvaram? Porque eles tiveram fé.
eles não estavam indo pelo caminho da autossalvação por meio de obras. Eles foram pelo caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. Aceitaram a graça pela fé. Foi essa a diferença, não é? Então os gentios obtiveram justiça, anotei aqui, porque creram em Cristo. Os judeus, muitos deles pelo menos, não obtiveram porque rejeitaram Cristo. Antes mesmo da cruz, né? Ao longo daqueles 490 anos que eles tinham a oportunidade de aceitar Cristo, não aceitaram. Né? E Cristo, quando veio, também não aceitaram. E assim foi. Então, essa foi a diferença. E essa tem que ser a nossa diferença também. Aceitar a salvação pela fé. Né? Aceitar o perdão da graça pela fé. Pronto, resolvido. E depois obedecer os mandamentos para continuar salvo. E se houver alguma desobediência, pedir perdão para ser perdoado outra vez. Né? E vê se cuida e ora e pede poder de Deus. Tem um passarinho aqui cantando para mim, que está bem perto aqui. Muito querido ele. Ó. E continuar sendo salvos, seguindo Jesus Cristo. Esse é o caminho, esse é o segredo. É que há segredo aqui. Muitos judeus se salvarão hoje. Especialmente quando vier o decreto dominical. Porque eles não vão abrir mão do sábado. Aí só terão dois caminhos. Ou seguir Satanás ou seguir Jesus Cristo. Eles vão optar, em vez de Satanás, Jesus Cristo. Que assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos, por meio desses estudos, a fazermos as escolhas corretas, para que nos salvemos, porque Jesus morreu por todos, inclusive por nós, e assim tenhamos a vida eterna. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.